Você já teve que lidar com situações difíceis e chegou até a vacilar na sua fé? Achou que a sua fé não era suficiente para lidar com aquele problema? Você já duvidou do poder de Deus diante de algum problema sério, alguma coisa tenebrosa diante da sua vida? Então, nós devemos sempre procurar entender que a fé pode crescer, a fé pode aumentar. E entender também que não há limites para o poder de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre todos os acontecimentos. No entanto, nós estamos aqui vivendo numa dimensão, aqui neste planeta, aqui no nosso mundo, até onde nós conhecemos e até o que não conhecemos ainda, porque nós conhecemos muito pouco do universo, nós vivemos numa dimensão que está sujeita a muitas intempéries, a muitos problemas, porque a humanidade, lá nos primórdios, quebrou a conexão que tinha com aquele que é a fonte da vida, a fonte do universo. Ela quebrou essa conexão, a humanidade quebrou, e nós estamos então muitas vezes sujeitos aos nossos devaneios, sujeitos às nossas prisões pessoais, também sujeitos às enganações deste sistema de ilusão que nos acerca. Então nós precisamos realmente da fé verdadeira. Não é de uma fé religiosa, não é de uma crença pessoal, eu posso, eu sou bom, etc. Porque até aquelas pessoas que acham que têm competência, que têm diploma, que são boas no que fazem, até elas muitas vezes dão com os burros na água, porque chega um momento que essas pessoas veem que estão sendo arrogantes e não ficam aceitando a ajuda dos outros, não aceitam uma correção. Nós precisamos ser humildes se queremos que a nossa fé se fortaleça para podermos enfrentar circunstâncias que parecem ser muito maiores que nós. E esse é o caso de Marcos capítulo 9, do versículo 14 até o versículo 32, Marcos 9, 14 a 32, assista esse vídeo até o fim, pode ler o texto bíblico com calma depois. Não esqueça também de dar o seu like em nosso vídeo, no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar e também dar o seu comentário aqui no nosso espaço de comentário, para nós acompanharmos as ideias das pessoas. Isso tudo vai favorecer o algoritmo a aumentar a relevância do nosso trabalho para ajudar mais pessoas que estão passando por situações problemáticas e precisam ter a fé aumentada. Então você vê nesse texto de Marcos que quando Jesus já tinha descido do Monte Hermon, as pessoas estavam ali numa discussão, porque havia um adolescente, um jovem, o filho ali de um homem, um senhor que estava muito preocupado, porque aquele menino dele sempre teve problema de ser atacado por espírito maligno. O menino tinha umas convulsões que eram ocasionadas pelas forças de seres interdimensionais que atuam muitas vezes nas populações, atuam nas pessoas. E esse era o caso daquele garoto e daquele pai. Aquele pai sofria tanto com aquele menino, deve ter tentado de outras formas ajudar o menino. E aí um dia ele ouve falar de Jesus, deve ter ouvido a fama de Jesus e foi até onde Jesus estava, encontrou os discípulos de Jesus e os discípulos de Jesus não conseguiram dar conta do recado, não conseguiram expulsar aquela força que atacava aquele menino. Aquele menino já tinha sido lançado no fogo, na água, para quase afogando, porque essa força fazia ele entrar em convulsão e o menino quase se matava por causa disso. Veja o sofrimento daqueles dois, daquele pai, daquele filho e até talvez até da família, como fosse, né?
Aí Jesus desce, encontra aquela situação ali e vê, o pai chega a Jesus e explica que os discípulos não puderam curar. E fala para Jesus: se o Senhor pode, por favor, cura o meu filho. Veja só que o pai estava até em dúvida agora se o próprio Jesus tinha poder para vencer aquela força maligna. E Jesus, então, quando ele viu que os discípulos não deram conta, a multidão discutindo ali, estava uma multidão enorme, empolvorosa, o pai sofrendo, Jesus se sente até meio uma espécie de angústia, uma falta, ele fica, parece que impaciente, e ele diz assim: até quando eu vou suportar vocês? Olha que ponto a falta de fé, que ponto a situação dos seres humanos que se limitam tanto, que não crescem na fé, a que ponto isso entristece o Espírito de Cristo. Quando ele estava aqui na terra, em carne e osso, ele sentiu isso. Ele sofria ao perceber que a humanidade não chegava onde poderia chegar por causa de se limitar, por causa de não crer, por causa de não ir avante, além daqueles sistemas, além do que este mundo faz a gente pensar. Então Jesus mandou trazerem o menino. Assim que o menino viu o mestre, os espíritos atacaram ali, o menino entrou em convulsão e Jesus expulsou, com uma ordem repreendeu, a força maligna deixou o garoto e Jesus pegou o garoto pela mão, como fez com o cego também, pegou pela mão, o menino se recuperou, foi curado. Quando chegaram em casa, os discípulos perguntaram para Jesus: mestre, por que nós não conseguimos? E Jesus deu uma resposta interessante. Ao invés de Jesus falar assim: vocês não conseguiram porque eu sou o Filho de Deus e vocês são seres humanos sem essa autoridade. Vocês não conseguiram porque eu sou o Senhor e vocês são os servos. Não, Jesus não falou isso. Jesus aplicou na vida dos seres humanos a questão deles poderem mais, né? E Jesus fala assim: vocês não conseguiram por causa da fraqueza de fé. E ele fala que, ele completa que essa casta não pode ser expulsa a não ser com muita oração. Ou seja, aquelas forças, aqueles seres interdimensionais, aquele tipo de problema demoníaco, precisava ser confrontado com muita prática de oração. Então, aqui nós vemos essas coisas. A fé, muitas vezes a nossa fé não está completa, não está firme, e a gente se depara com essas situações até mesmo sobrenaturais. Outra coisa que nós vemos nesse texto, que existem demônios, existem seres interdimensionais que atuam na humanidade e que ajudam a aumentar o sofrimento dos seres humanos, porque eles detestam o ser humano. Eles não querem que o ser humano seja redimido, que o ser humano viva melhor, porque eles desobedeceram a Deus, esses seres são rebeldes, essas inteligências incorpóreas, elas são rebeldes à luz, e eles não querem que as pessoas cheguem até a luz. E quando a pessoa chega até perto de Jesus, eles se manifestam, eles começam a bater pesado, a pegar pesado. Mas é porque eles já estão dando o grito final. Na verdade, eles são os desesperados, porque eles sabem que quando você chega até Jesus, você chegou diante daquele que é o Senhor, é o Filho de Deus, é o Salvador. Jesus é o que quebra o poder do inimigo com apenas uma ordem, com a sua autoridade. Mas Jesus ensina que você precisa crescer na fé. Não é importante o que os outros pensam, não é nem importante o quanto o problema seu parece ser grande. O importante é você cultivar uma vida de oração. Quer que a sua fé aumente? Então vá completando, vai alimentando a sua fé com prática de oração. Oração de coração na presença de Deus, com dependência na presença de Deus.